Queridos irmãos e irmãs, estimados amigos que estão esta manhã comigo, todos juntos na casa de Deus, motivo de grande alegria, diz-nos o Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E finalmente nós temos esta oportunidade de nos reunirmos mesmo de uma forma mais estranha e com distanciamento uns dos outros, mas é um primeiro passo e nós louvamos a Deus por isso. Quero saudar também os nossos queridos irmãos, irmãs e amigos que estão conosco nas suas casas, assistindo através da emissão do canal desta igreja, membros desta igreja, amigos que visitam com frequência esta igreja e outros que, por casualidade ou por interesse, neste momento também estão conectados através da emissão deste canal local e todos juntos partilhando este culto de adoração a Deus. Nós lembramos-nos que Jesus disse, cada vez que 2 ou 3 se reunirem em seu nome, Ele está ali no meio deles e por isso Jesus está aqui no nosso meio, nós damos também as boas-vindas a Jesus. Eu vou apenas retirar um momento a minha máscara para vos saudar com um sorriso, porque estou muito feliz de estar convosco. Agradeço a Deus, foi muito tempo que nós tivemos privados desta possibilidade de termos esta comunhão uns com os outros. Volto a pôr a minha máscara, porque ela serve de proteção e permite-me eu estar mais à vontade convosco, porque estou a terminar um mês em que tenho percorrido literalmente Portugal desde o sul até ao norte. E durante este mês, desde o início de maio, eu saí da minha casa, tenho tido reuniões em igrejas adventistas do sétimo dia, apesar de terem sido através de missões, mas localmente tenho estado com anciãos dessas igrejas, tenho estado com pastores dessas igrejas e isso tem-me permitido, de alguma maneira, acompanhar a preparação das igrejas para a reabertura. E durante esse período eu tenho também visitado delegações da ADRA, porque estamos num momento muito importante, cada vez mais a nível da sociedade e da igreja, aumentam as necessidades de ajuda e os nossos voluntários e voluntárias da ADRA, mesmo quando a maior parte da população dos membros da igreja estavam confinados das suas casas, os nossos voluntários da ADRA continuaram a sair, a arriscar mais do que os restantes na sua saúde, porque sentiam no seu coração este dever de ajudar todos aqueles que precisam, aquelas famílias carenciadas, e o número quase que triplicou e, em alguns casos, até quadriplicou o número de pessoas e de famílias ajudadas. Eu lanço aqui o desafio para cada um de vós pensar em dar o seu contributo para a ADRA, porque cada vez há maiores necessidades e mais necessidades, uma das consequências desta crise pandémica nas nossas cidades e no nosso país. E durante este tempo eu visitei e acompanhei saídas de 9 delegações da ADRA e estando na região de Lisboa e Val do Tejo, pessoalmente estive na região do Alentejo e Algarve, a semana passada na região do centro e esta semana tenho estado a acompanhar na região do norte. E estando em contacto com todo o tipo de pessoas, algumas delas apresentam sintomas desta doença. E apesar de eu ter máscara, mas estou ali, exponho-me. E vocês imaginam, eu estou mais tranquilo agora, para estar aqui convosco com a minha máscara, porque se na terça-feira eu começar a ter sintomas, porque esta doença ela tem uma das características, é que há ali 3, 4, 5 dias a pessoa já está infectada e ela não tem sintomas, ela não sabe que está infectada e até algumas delas apanham esta doença e nem sequer têm sintomas, mas podem transmitir a outras pessoas que, se tiverem esta doença, podem até morrer. Graças a Deus, nós em Portugal temos o conhecimento de ter havido 37 casos de Covid entre membros da igreja. A maior parte já está recuperado, mas infelizmente 2 irmãs nossas, já muito idosas, que estavam num lar nos Açores, uma delas tinha mais de 90 anos, a outra estava quase a entrar nos 90 anos, 2 irmãs de fé, mas também irmãs por família, infelizmente elas apanharam esta doença e morreram. E porque eu vos amo, e porque nós nos amamos uns aos outros, usando a máscara nós estamos a proteger aos outros.
Porque se algum de nós estiver infectado, pelo distanciamento, pelos cuidados que nós tivemos e com o uso das máscaras, nós estamos a prevenir que outros possam ficar também infectados. Até é uma forma de mostrar amor pelos outros. E reparem, eu estou aqui bem, com boa saúde, estou aqui a falar com fôlego e já fiz durante este mês mais do que 13 pregações com máscara. Como eu disse, acompanhei e sempre com máscara, mais de 9 delegações da ADRA e tive muitas reuniões com anciãos, muitas reuniões com pastores e com máscara. Estou aqui, estou com boa voz, eu nem precisava do microfone, fazem-me ali sinal para usar o microfone, para que aqueles que estão em casa possam ouvir bem. E neste momento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, tem um plano oficial, votado pelo Conselho Diretor, um plano de reabertura das igrejas, e nesse plano diz que todos deverão usar máscara. É por esse motivo que eu também estou aqui com a minha máscara e digo-vos, estou bem, estou em segurança, porque os meus perdigotos, as gotículas que podem ter este vírus, elas estão todas a ficar retidas aqui na minha máscara, elas não estão a ser projetadas para vocês. E mesmo que haja algum aerossol, ou seja, mesmo que haja uma formação, digamos, que fique em suspensão durante algum tempo essas gotículas, eu estou a limitar muito porque estou a falar forte, estou a falar com garra e até podia estar a cantar com a voz forte, mas a minha máscara está a reter o máximo dessas gotículas para que os meus irmãos que estão aqui à frente, que eu amo muito, e alguns deles até podem ter algum problema de saúde, para que eles não possam ficar doentes por causa de mim, para que eu possa reduzir o risco de vocês ficarem doentes. Por isso, meus prezados irmãos, apesar de estarmos aqui com a máscara, é verdade, estamos todos mascarados, nunca vi assim uma igreja, é estranho, mas ao mesmo tempo é um sinal de amor. Amor a Deus, porque podíamos estar em casa e viemos à igreja, porque tínhamos muitas saudades, não é verdade? Tínhamos muitas saudades de estar na igreja. Quem é que sentiu saudades de estar na igreja durante este tempo todo? Eu também. E olha, eu estendo a minha mão e toco nas vossas mãos e digo, graças a Deus, finalmente podemos estar aqui. E vai ser ainda melhor, porque nós estamos a orar para que Deus possa controlar esta crise, para que o risco baixe. Depois vamos poder, com o voto do Conselho Diretor, permitir que os pregadores, aqueles que apresentam a lição da escola sabatina, possam fazê-lo sem a sua máscara. E depois, com a ajuda de Deus, vamos reduzir o distanciamento. E com a ajuda de Deus esta crise irá desaparecer e vamos poder voltar a nos encontrar juntos, já sem estarmos mascarados, nem estarmos tão distantes uns dos outros. E vamos dar mais valor ainda ao facto de podermos estar juntos, encontrarmos, abraçar-nos, apertar a mão. Esse momento também vai chegar. Depois virão outras crises, como nós sabemos, outras pestes, outras dificuldades. Nós estamos a ser testados na coerência da nossa fé, também no nosso civismo, no nosso verdadeiro amor pelas outras pessoas, mas também nós estamos a ser treinados para outros tempos que estão ainda por vir. Muito obrigado pela vossa presença, que Deus vos abençoe grandemente, que Deus abençoe grandemente o pastor Luís Rosa, a sua esposa, a família, todos os anciãos que formam, juntamente com o pastor, o corpo pastoral, o grupo pastoral da igreja, os jovens, que fico feliz de os encontrar aqui também, algumas crianças, e todos aqueles que estão em casa, estejam atentos ao dia em que poderão vir e venham, sem receio. Como vocês veem, nós temos todo o cuidado, somos bastante zelosos na aplicação destas medidas, porque nós não queremos que esta igreja se torne num centro de propagação deste vírus. Nós não queremos que isso aconteça. Mas se continuarmos com esta atitude, e parabéns pelo vosso esforço, isso não vai acontecer. Lembro também que durante este fim de semana está a decorrer uma série de conferências bíblicas, começou ontem à noite, convido-vos esta noite, às 20h30 e amanhã à noite, a assistir.
tem como objetivo sensibilizar a população em geral para estudar a Bíblia, para meditar sobre a Palavra de Deus, e neste momento há uma maior receptividade da comunidade para pensar em Deus, questionar-se sobre o presente e o futuro, o que é que está a acontecer, Deus existe, qual é a solução que Deus tem para a humanidade. Por isso, convidem os vossos amigos, enviem um convite através das redes sociais e vocês mesmos estejam atentos para acompanhar esta curta série de fim de semana, série de conferências bíblicas que tem como título O Conhecimento que Liberta. Conhecimento que Liberta. Queridos irmãos e irmãs, nós que estamos aqui na casa de Deus, aqueles que estão connosco, apesar da distância, mas estão nas suas casas, mantemos esta comunhão através do Espírito Santo em Jesus Cristo. Cada um de nós, pessoalmente, como também a igreja, ela tem um percurso, uma história. E nós poderíamos dizer que cada um de nós está num caminho espiritual, numa caminhada de fé em direção à nova terra, aos novos céus que Deus tem prometido para nós. Somos peregrinos. Esta caminhada nesta terra é como uma caminhada num deserto. E esta manhã, como meditação, eu quero partilhar convosco uma parte da Bíblia que está nos Salmos, que é chamada o inário, a recolha de cânticos chamados Cânticos dos Degraus. E eu estou-me a referir aos Salmos 120 até ao Salmo 134. São 15 salmos. Estes 15 salmos, eles estão organizados como um pequeno inário, composto de 5 grupos de 3 salmos. E estes salmos, também chamados salmos de romagem, ou também cânticos de peregrinação, eles eram utilizados pelo povo de Deus no Israel antigo, quando eles faziam a peregrinação até Jerusalém, principalmente na Páscoa, mas havia outras festas em que as famílias, elas reuniam-se e faziam uma viagem até Jerusalém. Elas vinham para adorar no templo. Havia apenas um único templo e esse templo encontrava-se em Jerusalém, no Monte Sião. E então, nessa peregrinação, nessa caminhada, eles cantavam estes hinos. Alguns momentos reuniam-se e cantavam estes hinos, até entrarem na cidade de Jerusalém e depois entrarem no Monte de Sião e aproximarem-se do templo, porque ninguém entrava diretamente no templo. E também há uma tradição rabínica que diz que estes 15 cânticos, eles eram expressos em louvor quando os homens, e reparem, no templo havia o edifício do templo, onde só os sacerdotes podiam entrar, e depois, o mais perto do templo, havia um pátio chamado o Pátio dos Homens. E depois, um pouquinho mais longe, o Pátio das Mulheres. E um pouquinho mais longe, chamado o Pátio das Nações, ou o Pátio dos Gentios. E então, aqueles que se podiam aproximar mais do edifício do templo eram os homens. E diz essa tradição rabínica que entre o pátio das mulheres e o pátio dos homens havia 15 degraus. Então os homens, nesse último percurso, para eles se deslocarem ao pátio dos homens, o lugar mais próximo onde pessoas como nós e como vocês poderiam estar, então em cada degrau eles cantavam um destes hinos. E depois subiam mais um degrau e cantavam o hino a seguir, até passarem esses 15 degraus. De qualquer forma, estes 15 salmos, eles expressam aspectos importantes da nossa experiência de vida como indivíduos e também na nossa experiência como igreja. Vamos rapidamente, percorrer esses 15 salmos dos degraus, lembrando que nós também estamos numa peregrinação, numa caminhada espiritual, e esses 15 salmos, eles indicam esse caminho que todos nós fazemos e que a igreja também, ela faz
e neste momento preciso da sua história, no dia de hoje, ela está num percurso. Um percurso previsto nestes 15 salmos. O Salmo 120 é um salmo que nos faz pensar na nossa angústia, quando nós temos uma preocupação, quando nós somos acusados de alguma forma por alguém e sentimos aquela dor, mas há paz, podemos encontrar paz. A paz é o remédio para essa angústia e essa paz está em Deus. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E nós também temos angústias, neste momento temos angústias. E durante este percurso também tivemos angústias. Temos preocupações, eu tenho preocupação, por exemplo, com o meu pai e minha mãe. O meu pai tem 86 anos, se eles me estiverem a ouvir, provavelmente, meu pai e minha mãe, eu envio aqui um abraço e um beijinho, eu amo-os muito. E porque os amo, eu estou preocupado se eles apanham esta doença. Eu, quando estive a semana atrás em Coimbra, eu não consegui evitar de os visitar. Desinfetei-me todo, à entrada tirei os meus sapatos, mantive algum distanciamento, porque eles não podem apanhar esta doença. Meu pai já está acamado, tem várias doenças já muito graves. E por vezes eu sinto angústia, porque todos os dias, e graças a Deus que há ajuda que vem lá em casa, a assistência ao domicílio 2 vezes por dia, mas são pessoas também, com todos os cuidados, que visitam outros, não é? E outras pessoas doentes. E por vezes eu sinto-me angustiado. Mas eu encontro paz em Deus. Eu oro, entrego nas mãos de Deus, peço a bênção de Deus e encontro paz em Deus. Aqui alguns de vocês trabalham nos nossos lares de pessoas idosas. E eu quero felicitar-vos e à direção, ao pessoal auxiliar, porque graças a Deus nós não tivemos nenhum caso até agora de infecção em nenhum dos nossos lares. Porque o pessoal que dirige os nossos lares, o pessoal de assistência, é muito cuidadoso e, é claro, Deus está a nos abençoar. A nossa força maior está em Deus. E por isso louvamos o nome de Deus e agradecemos a Deus, porque Deus é bom. E este salmo diz-nos, se tu tens angústias, e se a igreja tem angústia, eu tenho angústias para a igreja. Mas confio em Deus, e em Deus encontro paz. Por isso eu estou feliz esta manhã de estar convosco. E cada um de vós tem motivos para estar feliz e sentir esta paz no seu coração. E nessa caminhada cristã, o Salmo 121, nós temos falta de soluções para os nossos problemas, mas em Deus encontramos socorro. Encontramos socorro em Deus. Se tens um problema na tua vida, um problema de trabalho, alguns perderam o trabalho, meus irmãos. Provavelmente entre nós, na nossa comunidade, alguns perderam o seu trabalho. Por causa desta crise, houve supressão de postos de trabalho. Alguns têm menos rendimentos. Mas graças a Deus, Ele está conosco. Amém? E nós encontramos socorro em Deus. Temos fé nas suas promessas. Versículo 2 do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? É Ele que é o meu socorro. Ele tem solução. Eu estou preocupado, estou com um problema, estou necessitado, mas o meu socorro é Deus. Ele tem-me nos seus braços. E por isso, esta manhã, eu louvo a Deus por isso. E todos nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador. Ele conhece-me pelo meu nome. Diz a palavra de Deus que não há um cabelo da minha cabeça que caia. Olha, eu não sei quantos cabelos me caem por dia, mas tenho a certeza pela evidência que são muitos por dia. Cada vez tenho menos. Mas Deus sabe quando me cai um cabelo da minha cabeça. Vocês estão a ver o cuidado de Deus por mim, o cuidado de Deus por cada um de vós? Isto enche-me de conforto. Isto enche-me de conforto. Jesus dizia, olhem os passarinhos do campo. Reparem, eles não têm passaporte, não têm contrato de trabalho e eles vivem com alegria. E Jesus disse, olha, não há um passarinho que caia do ninho sem que Deus não saiba. Deus está atento até aos passarinhos. Sei lá quantos passarinhos caem do ninho. É triste porque um passarinho quando cai do ninho, ele perde a proteção de Deus. E Jesus disse, vocês têm mais valor do que os passarinhos.
Então confiem no Senhor. E nesta caminhada, Salmo 122. Salmo 122, aqui fala da igreja. Lembrem-se que estes cânticos, eles eram utilizados numa peregrinação para ir à igreja. E estamos aqui no final da primeira série de 3, e nestas 3 primeiras séries, o final tem sempre a palavra Jerusalém. Termina sempre com uma referência a Jerusalém, que é a cidade para onde se vai, para onde este grupo de pessoas ia para adorar. 122, alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Amém? Vocês hoje vieram à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu estou feliz porque estou na casa do Senhor. E sabem, Deus está feliz. Deus está feliz por você estar aqui, por eu estar aqui, por nós estarmos aqui. Esta é a primeira vez que nós temos esta experiência como igreja, mas por vezes já me aconteceu, principalmente na Guiana Francesa, haver dias e noites de reunião com uma tempestade tão grande, que não dava, metia medo de sair de casa. E quando chegávamos à igreja, nós víamos os crentes a chegar todos molhados, todos encharcados. Olha, deixaram o seu conforto, arriscaram-se a apanhar chuva, lá era calor. Aqui em Portugal há dias de inverno que além da chuva está frio. E há muitos que deixam o seu conforto da sua casa, para vir à casa de Deus. Para estar na presença de Deus, na casa que foi consagrada para Ele, no templo. E por isso o Senhor fica contente. Fica contente quando nós nos deslocamos à sua casa. O Senhor está contente com a vossa presença aqui. E aqueles que estão nas suas casas, eles também estão desejosos em poder vir à casa de Deus. Porque esta casa aqui, ela existe e foi consagrada para o encontro com Deus. Sim, podemos encontrar-nos com Deus nas nossas casas, é verdade. E o Senhor também lá está presente, é verdade. E mesmo quem está sozinho, pode estar com Deus. Porque o corpo e a mente é o templo do Espírito Santo. Se permitirmos que o Espírito Santo entre em nós. Mas este é o lugar do encontro de Deus com a sua família. Por isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou feliz convosco de estarmos na casa do Senhor. E oramos pela igreja. Oramos pela igreja. A igreja em Espinho, a igreja em Portugal e no resto do mundo. É um desafio grande. Vocês viram o relatório do pastor secretário da União. Pela graça de Deus, no primeiro trimestre, apesar das dificuldades, a igreja continua a crescer. Nós continuamos a confiar. Agora, há um risco da vaga de imigração se inverter. Porque vai haver mais dificuldades de emprego aqui em Portugal, mais dificuldades económicas e financeiras, e pode ser que alguns dos nossos irmãos, e irmãos tanto locais como irmãos estrangeiros, que tenham que ir para outros países, como já aconteceu no passado. Mas nós estamos tranquilos, confiamos em Deus, a igreja é do Senhor. Orai, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Haja paz aqui na igreja em Avintes, e prosperidade, amém? Em nome de Jesus, que haja prosperidade na vossa vida pessoal, na vida da vossa família e da igreja. E continuamos nessa caminhada, Salmo 123. Muitas vezes sentimos também humilhados por outros, desprezados pelo orgulho de outros. E esta crise também, ela desperta o que temos de melhor e de pior. Mas encontramos auxílio em Deus. Ele é sempre a nossa força. Salmo 123, versículo 2, na parte final. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. O Senhor está connosco, Ele vai nos ajudar. Ele é o nosso protetor, Salmo 124. Por isso louvamos a Deus. Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, nós confiamos incondicionalmente em Deus. E mesmo em relação a esta crise, esta pandemia, nós fazemos o que está ao nosso alcance, é uma batalha contra este vírus e usamos as armas para combater este vírus, para que ele não nos faça mal, para que ele não nos ataque, para que ele não progrida.
mas para que ele seja vencido, por isso usamos este distanciamento, a desinfecção das mãos, a máscara e outras medidas, mas nós confiamos em Deus. Apoiamos-nos nas suas promessas. Salmo 125, versículo 4. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos do coração. Nós oramos para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos guarde e também que Ele nos liberte se há alguma coisa que nos está a atormentar. Salmo 126 é um salmo de libertação. E olhem, este salmo, ele também nos lembra que de alguma maneira como igreja também estivemos presos, apesar de estar nas nossas casas, mas não tivemos a liberdade de vir adorar a Deus na sua igreja. E hoje temos. Então hoje começou a libertação para nós como igreja, porque já podemos reunir-nos. Apesar de sermos poucos, mas já podemos reunir-nos. Até aqui, durante estes 3 meses, não era possível. E por isso estamos felizes. Também é uma libertação que o Senhor nos deu. E reparem o que é que diz este Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. E agora, já em vez de Jerusalém, os salmos já falam de Sião, o monte onde está o templo. Quando voltámos a Sião, estávamos como os que sonham. É um sonho. Para mim é um sonho, meus irmãos, eu estar aqui convosco. E é uma alegria para mim eu estar convosco. É um sonho. Finalmente, depois de 3 meses, as igrejas abriram. Graças a Deus hoje, em Portugal, continente e ilhas, Ilha da Madeira, Ilhas dos Açores, hoje abriram 18 igrejas, das igrejas adventistas do 7º dia. 18 igrejas que têm condições, que corresponderam àqueles critérios, entre as quais está Espinho. Eu estou muito feliz por essas 18 igrejas que abriram. Há outras que vão abrir também no próximo sábado. E ao longo deste mês de junho, as igrejas vão abrir cada uma ao seu ritmo, de acordo com as condições que têm e os recursos também que têm, os recursos humanos, de organização. Algumas igrejas em que alguns irmãos e irmãs estão mais receosos, algumas igrejas onde os membros são mais idosos. Cada um vai organizar-se para que a sua igreja abra ao seu ritmo. Mas graças a Deus, hoje, este primeiro dia em que temos a permissão oficial concedida pelo Estado, somos das primeiras igrejas a abrir. As próximas igrejas, que não são adventistas do 7º dia, vão abrir esta tarde. Outras vão abrir amanhã. E Deus deu-nos essa graça de nós abrirmos já esta manhã para adorarmos a Deus no seu santo dia e na sua casa de oração. Por isso é um sonho. Para mim é um sonho. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Eu estou alegre, estou feliz. Posso ver a mão levantada de quem está alegre esta manhã e quem quer dizer grandes coisas o Senhor tem feito por mim? Amém? Glória a Deus por isso. E muito obrigado, Senhor, pela bondade, pela misericórdia que tem tido comigo e com cada um de nós. Salmo 127. Eu dedico o Salmo 127 à Vera, ao Miguel, à Débora e ao David. David. É um salmo de família, porque nós preocupamos com a nossa família. Meu filho também se chama Miguel. Miguel quer dizer aquilo que é semelhante a Deus. Que Deus vos abençoe, Vera e Miguel, na direção da vossa família. Que Deus vos una com o vosso amor. Gostei muito de ter tido esse privilégio hoje de participar nesta linda cerimónia da dedicação do David. Que Deus vos ajude. O Salmo 127, porque nós preocupamos com a nossa família. Todos nós, na nossa responsabilidade familiar. Então, se o Senhor não edificar a casa, Vera e Miguel, se o Senhor não edificar a vossa casa, em vão trabalham aqueles que edificam vocês. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas vocês hoje, pela vossa ação perante a igreja e perante Deus, estão a dizer que precisam do Senhor na construção da vossa casa, de família. E por isso invocaram a presença do Senhor para vos acompanhar como pais e abençoar os vossos filhos. É um testemunho que vocês deram à igreja.
E também é uma forma de mostrar a Deus que vocês sentem falta da bênção, da proteção de Deus e que encontram paz, segurança. Porque é uma responsabilidade muito grande, como vocês já sabem, por experiência, educar uma vida no seu crescimento. E o Salmo 127 era cantado, as famílias, os pais, os filhos, os irmãos, os tios, olhavam uns para os outros. Eles sabiam quais eram os desafios, as necessidades da família e lembravam-se de Deus. Salmo 128 também está relacionado com a família, porque a família é muito importante. 128, versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E depois repare que a continuação deste salmo fala das bênçãos atribuídas à família, quando os seus líderes, o pai e a mãe da família, temem ao Senhor. A felicidade no lar, como consequência da fidelidade a Deus. E continuamos essa caminhada espiritual, Salmo 129. Muitas vezes sentimos-nos injustiçados e magoa tanto quando sentimos que estamos a ser esmagados por uma injustiça. Mas Deus é a nossa força. Versículo 8 do Salmo 129. A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos, em nome do Senhor. E o povo continuava cantando à medida que se aproximava agora mais e mais de Jerusalém, o Salmo 30. Confiança na angústia, certamente já doíam os pés, doíam as pernas daquela caminhada. Talvez, apesar deles se cobrirem, sentiam a pele seca porque a zona é árida. Mas, uma vez mais, eles voltavam-se para Deus e testemunhavam através do cântico que eles confiam em Deus e que essa confiança em Deus os livra da angústia, cura a angústia. Senhor, versículo 2, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Todos nós aqui temos preocupações, motivos de oração. Estamos a orar por um familiar que está muito doente. Estamos a orar por uma família que está desfeita, ou por violência doméstica, ou por um divórcio. Estamos a orar por alguém que está a lutar contra um cancro, alguém que foi operado. Estamos a orar por nós próprios, para podermos organizar a nossa vida, porque sentimos que ainda estamos numa instabilidade de alguma espécie. E nós oramos, Senhor, escuta a minha voz. E quando confiamos em Deus, encontramos nas suas promessas a segurança necessária. E agora, a palavra central destes salmos já não é mais como os primeiros que estavam centrados em Jerusalém, agora é Israel, é a nação, é o grupo. Capítulo 131, Salmo 131, encontramos calma em Deus. Às vezes a nossa vida parece uma tempestade e parece que o barquinho da nossa vida vai afundar. Mas ao lembrar que Deus está connosco, encontramos ânimo. Espera, versículo 3, espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Tenham calma, tenham fé, esperem no Senhor e o Senhor tem a solução dos vossos problemas. E a seu tempo vocês vão ver a forma como Deus vos liberta. E entramos agora nos últimos 3 salmos deste cancioneiro usado nas peregrinações. E a palavra que se repete agora já não é mais nem Jerusalém, nem Sião, nem Israel, mas é a palavra Sião. É o Monte Santo, é onde está o templo, é onde está a igreja, diríamos nós. É onde está a igreja. É aqui este lugar é Sião. Capítulo 132, Salmo 132, Deus é fiel às suas promessas. Não temos tempo esta manhã, mas nós poderíamos testemunhar a forma como sentimos a presença de Deus na nossa vida. Mesmo durante estes 3 meses de ausência. A forma como nós temos evidências que Deus esteve connosco. A forma como Deus nos protegeu, como Deus nos guardou e por isso nós louvamos o nome de Deus. O cântico 133, Salmo 133, fala da união fraterna. E este é o grande desafio agora, prezados irmãos e irmãs. E eu oro para que Deus, neste momento, em nome de Jesus, mantenha a sua igreja unida. Vocês sabem, a pressão desta crise, deste novo coronavírus, e o risco, a ameaça deste novo coronavírus,
talvez mais grave, prezados irmãos e irmãs, talvez mais grave do que o perigo físico de ser infectado por este vírus. Infelizmente para alguns essa infecção é fatal, lamentamos estas mortes, mas não é a única ameaça deste vírus. Há também um ataque psicológico, há também um ataque social e também há um ataque eclesiástico, mesmo dentro da igreja, no seio da igreja. Porque este vírus põe-nos loucos. Ninguém se entende sobre este vírus. Os cientistas fazem estudos e são estudos contraditórios. Ninguém se entende. Os médicos têm posições contraditórias. Ninguém se entende. Os governadores igualmente. Os pastores igualmente. Os membros da igreja igualmente. Ninguém se entende. Não há uma ideia comum. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Outros dizem uma coisa, outros dizem outra. E ninguém se entende. Isto passa-se dentro da igreja. E eu oro para que Deus mantenha a sua igreja unida, para que não haja nenhum golpe de Estado em nenhuma igreja, para que se mantenha a ordem, para que nos unamos num momento difícil, de crise, sejam quais forem as nossas opiniões, as nossas análises, que possamos pensar em primeiro lugar o que é que Deus quer. E todos juntos partilharmos este esforço para a igreja estar unida, a igreja em Espinho, a igreja em Portugal e a igreja no resto do mundo. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, amém? Como é fantástico os irmãos viverem em união. E precisamos estar unidos, prezados irmãos e irmãs. Eu estou muito feliz hoje porque conheci mais um irmão que eu não conhecia, o João. E o João ainda não é membro desta igreja. E eu estava aqui sentado, eu senti vontade de cumprimentar, antes de iniciar, cumprimentar os irmãos que estavam aqui, porque senti-me assim um pouco com estas máscaras, com este isolamento. As pessoas não veem o meu sorriso, quando eu cumprimento, não veem se eu estou com a língua de fora ou se estou a sorrir. Eu senti vontade de falar um pouquinho com os meus irmãos aqui à volta. E conheci o João e estou muito feliz. É a primeira vez, não é, João, que vens a esta igreja? Não, mas é das primeiras vezes. Que Deus abençoe grandemente o nosso querido irmão João. Orem por ele. Como é bom nós sermos uma família. Nós formamos uma família especial, família de Deus. Nós que estamos aqui. E há muitos que querem também fazer parte desta família. E para isso é necessário nós comportarmos realmente como irmãos. Irmãos que se amam, irmãos simpáticos, irmãos que estão prontos a fazer uma caminhada de fraternidade. E reparem, este cântico é o penúltimo cântico antes de chegar a essa comunhão no lugar de Deus, na casa de Deus. Quem fazia este percurso lembrava a importância da fraternidade, a importância de estarmos unidos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estava no centro da oração de Jesus, antes dele morrer, João capítulo 17. Jesus orava ao Pai, porque Jesus sabia que ele iria morrer e iria ser um grande choque para os seus discípulos e que eles iam ficar dispersos também. Dúvidas iriam assaltá-los. Ele ora, Pai, que eles sejam um. Vejo na grande angústia de Jesus, Pai, que eles sejam um. Como tu e eu somos um, tu em mim e eu neles. Que eles sejam um. Com Cristo. Cada um com Cristo. E cada um com Cristo. Então todos aqueles que estão com Cristo, eles formam a unidade. E através de Cristo estão ligados ao Pai. Pela ação do Espírito Santo. E eu reclamo esta oração de Jesus. Porque eu só tenho dúvidas que a minha oração possa ser ouvida. Eu não tenho dúvidas que a oração de Jesus é ouvida pelo Pai. E o Pai ora que o meu povo seja um, que a minha igreja seja una, esteja unida, que não deixe que nada nem ninguém os divida e os separe. E numa batalha, e uma batalha como esta, é o momento para o povo de Deus estar unido, é o momento para nós sermos um, e não nos deixarmos distrair por nada, no que diz respeito
aonde deve estar centrada a nossa atenção, a nossa energia. Qual é o combate? Qual é a batalha? Não se deixem distrair. A batalha neste momento é manter a igreja unida. É permitir que as portas se abram. É permitir que os crentes comecem de novo a vir à igreja. Haverá um tempo, nós sabemos, em que não haverá mais igrejas, mas esse tempo ainda não chegou. E no tempo em que vivemos é o tempo de nós aprendermos a resolver os nossos problemas. Aprendermos a resolver aquilo que nos separa. E aprendermos a ter a atitude de Cristo. Porque a igreja não é de nenhum ser humano, a igreja é de Cristo, Ele é que é a cabeça. Da mesma maneira como Jesus orava pela unidade, nós oramos pela unidade da igreja. E finalmente terminava então o percurso. O último cântico destes 15 cânticos, desta caminhada espiritual, Salmo 134. É então uma invocação da presença de Deus, uma convocação para o culto. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoou desde Sião. Nesta bênção, cada filho de Deus encontrava o destino final daquela caminhada. Comunhão com Deus, estar na presença de Deus, ser abençoado por Deus. E prezados irmãos e irmãs, cada um de nós, vocês, eu e a igreja, nós estamos nesta caminhada. Nós estamos neste percurso. E estamos muito próximos do momento em que vamos poder abraçar Jesus Cristo. Tudo o que se está a passar é para nos alertar que já estamos na etapa final desta caminhada, que falta muito pouco para Jesus voltar, que podemos já ouvir os seus passos. Quando Jesus disse, quando vires estas coisas acontecer, olhai para cima, porque a vossa salvação está próxima. É agora. Estamos prontos para nos encontrarmos com Jesus? Aonde é que nos encontramos nesta caminhada? E reparem que esta caminhada não é uma caminhada da condição espiritual, com várias graduações, mas esta aqui, através deste louvor, é uma caminhada da nossa condição interior perante Deus. Como é que estão as nossas emoções, os nossos pensamentos? Nesta caminhada espiritual, interiormente, como é que eu estou em relação a Deus, aos meus irmãos, à minha família, ao drama do grande conflito entre o bem e o mal? Temos a oportunidade também para analisar as nossas emoções, analisar os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, porque vai nos dar pistas para analisar o nosso caráter, que é a única coisa que vamos levar desta terra para o céu. As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas lutas, as nossas emoções, o que é que elas estão a revelar sobre o nosso caráter? Confiança, humildade ou orgulho e presunção? Santificação no Senhor ou pecado? Seriedade para com Deus ou hipocrisia? Coerência nas nossas decisões, na nossa atitude perante a crise e as dificuldades, ou incoerência? Temos esta oportunidade de humildemente virmos aos pés de Cristo, arrependidos dos nossos pecados, pedindo que Ele nos ajude, cada um de nós, por uma introspeção séria para com Deus, numa análise, como recomenda a palavra de Deus, examinai-vos a vós mesmos, num exame, autoexame. Não vamos examinar outros. Cada um examine-se a si mesmo. Porque é necessário, prezados irmãos, é necessário para nós, pela presença do Espírito de Deus, pela ação de Cristo em nós, podermos ver se já estamos preparados, se o nosso caráter já está preparado. E cuidado, sabem qual é o maior obstáculo? É o orgulho. O pecado começou pelo orgulho, no céu, na terra. E ele está na base dos nossos
pecados. E é terrível nós reconhecermos o orgulho, porque sempre pensamos que somos os mais humildes, temos orgulho de ser humildes. Temos grande orgulho de ser humildes. Mas enquanto estiver lá uma ponta de orgulho, está lá uma semente que não entra no céu. Como é que está o nosso caráter? Está despido do eu, despido do orgulho? Que Deus nos tome nas suas mãos. Que nos lembremos, e termino com esta palavra de Jesus. Nós encontramos-nos num barquinho que é a igreja. O barquinho da família. E são momentos tempestuosos. São momentos de vento forte. E nós estamos a remar, como igreja, nós estamos a remar. Nós queremos e esforçamos-nos para que a igreja avance. Mas em algumas situações sentimos um pouco a frustração porque parece que não saímos do lugar. Isso aconteceu com os discípulos. Marcos capítulo 6. Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem numa embarcação. Aquela embarcação é a igreja, é a família. Jesus obrigou os discípulos. É a única vez que vemos Jesus obrigar os discípulos. Versículo 45 do capítulo 6. Porque Jesus, através da igreja, que é constituída por cada um dos seus discípulos, Jesus tem uma missão para ela. Tem uma missão para cada um dos seus discípulos, que é ir à frente de Jesus para preparar a chegada de Jesus. E preparar a chegada de Jesus é preparar um povo para o encontrar. É falar de Jesus, da verdade, da palavra de Deus. É conduzir outros a Cristo. É ir ao encontro de outros para fazer discípulos para Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ensinando tudo o que Jesus lhes transmitiu, conduzindo-os a Deus a fazer este pacto com Cristo através do batismo. Esta foi a missão que Jesus deu à sua igreja, a cada um dos seus discípulos. Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante. E Jesus ficou no monte a orar por eles. E já era noite, mas em espírito Jesus estava com os discípulos. Mas os discípulos não sentiam a presença de Jesus. No barco daquela igreja, fisicamente Jesus não estava presente. E os discípulos também, espiritualmente, não criaram condições para que espiritualmente Jesus estivesse presente. Apesar de Jesus, no monte, estar atento ao que se passava com a sua igreja, ao que se passava com os seus discípulos. E Jesus estava a orar, versículo 46. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra, em oração. E vendo que se afatigavam a remar, reparem, era noite, e havia uma distância longa. Esta visão não era uma visão física, era uma visão espiritual. Vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. E eles então ficaram, quando viram um vulto glorioso caminhar por cima das águas, aquelas águas que eram uma grande barreira, uma grande dificuldade intransponível para os discípulos no seu barquinho da igreja, e para Jesus era uma caminhada. E Jesus passava-lhes à frente e eles estavam com medo. Versículo 50, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus entrou para o barco para estar com eles. E o que é que aconteceu? Quando Jesus entrou no barco, Jesus nem abriu a boca, nem deu uma ordem. Quando Jesus entrou no barco daquela igreja, onde estavam os seus discípulos, quando Jesus, que caminhava por cima das águas, quando ele colocou os seus pés dentro daquele barco, o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Prezados irmãos, Jesus também nos diz a todos nós, diz-me a mim como presidente da Igreja Adventista do 7º Dia em Portugal, diz ao pastor Luís Rosa como o pastor responsável deste distrito pastoral, diz a cada ancião, a cada membro do Conselho de Igreja, a cada membro de igreja, aos amigos, Jesus também, ele aproxima-se desta igreja, porque ele quer estar dentro desta igreja. E se nós temos medos, se nós temos receios, se nós temos dificuldades, o Senhor Jesus diz com calma, ele nem menciona quem é a sua identidade, porque os discípulos conhecem a voz. E Jesus diz: tende bom ânimo,
sou eu, não temais. E ao ouvir estas palavras encontro paz. Estou cansado de remar. E o barquinho, em algumas circunstâncias, parece que não sai do lugar. Mas quando eu ouço estas palavras, as minhas forças renovam-se para eu continuar a remar. E eu ouço Jesus, que é o Senhor desta igreja, que é o teu Salvador, o meu Salvador, a quem eu amo, a quem eu dei a minha vida, porque Ele deu a sua vida por mim e deu por cada um de vós. Sou eu que estou aqui contigo. Não temas, tem calma, não temas. Que bom deixar entrar Jesus no barco da minha família. Que bom deixar entrar Jesus no barco da minha igreja. Que bom deixar entrar Jesus no barco desta união. Que bom ter Jesus connosco, porque quando Ele está connosco, e se Ele está ao leme desta igreja, estamos seguros e vai conduzir esta embarcação a bom porto. Que Deus vos abençoe grandemente e que possamos enfrentar este desafio com calma, esta calma de Jesus, sabendo que Ele está connosco, sem medo. Que possamos fazer todo este percurso em louvor, com confiança em Deus, unidos uns aos outros, cuidando das nossas famílias. Que privilégio e oportunidade que Deus nos deu para podermos ter mais tempo e estar mais atentos às necessidades das nossas famílias. E em breve, quando Jesus voltar, que eu possa estar lá presente com os meus queridos, com cada um de vós, as vossas famílias, com cada uma das nossas igrejas. Que o nome do Senhor seja louvado e que Ele continue a abençoar-vos e a proteger-vos. Amém.